E está de regresso à tua Hiper FM, uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias, nutricionista, e eu vou querer já saber como é que ela está. Bom dia, Filipa! Bom que dia, saudades! André! Exatamente, era o que eu ia dizer. Que saudades! Está tudo bem, espero que contigo também, que tenhas tido um bom verão. Vamos a isto então. No regresso de uma pitada de nutrição faz todo o sentido porque este mês de setembro é sinónimo de regresso também às rotinas. Voltamos à escola, voltamos às atividades, voltamos a tudo e mais alguma coisa e por isso faz sentido naqueles alunos, aos muitos alunos que estão a regressar à escola e que a refeição escolar acaba por ser uma refeição bastante importante no seu dia. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre isso, não é, Filipa? Exatamente. Olha, guardei este tema para darmos o arranque à rúbrica e vai ser também o arranque para o ano escolar da maioria das pessoas que estão ainda a estudar. E este tema das refeições escolares é sempre um tema nesta altura do ano, porque no fundo muitas das pessoas que estão a estudar vão-se eventualmente debater com a situação de onde é que eu vou almoçar. Vou levar comida de casa, vou comer na escola, vou comer no bar. Vamos almoçar ali àquele spot fixe com os amigos. Exatamente. E a verdade é que esta refeição é uma refeição extremamente importante porque temos um dia de aulas, ou seja, temos uma manhã de aulas e é uma refeição em que já temos fome e depois ainda temos aulas a seguir durante o período da tarde em que, lá está, convém que este almoço seja minimamente nutritivo para nos manter saciados durante a tarde e durante o período de aulas da tarde. Não só em quantidade, mas também em qualidade. Em qualidade, exatamente. E então fui procurar aqui um bocadinho sobre estudos que avaliavam esta parte das refeições escolares e encontrei muita coisa. Existem muitos modelos de refeições escolares em vários países. Há alguns países que têm programas em que esta refeição é oferecida pela escola, existem outros em que o preço é reduzido, que no fundo é onde Portugal se encaixa. Nós temos claramente uma refeição super completa a um preço bastante reduzido e a verdade é que muitos pais, e eu já ouvi isto de muita gente, até questiona, meio que às vezes até em jeito de queixa, como é que nós conseguimos ter uma refeição tão barata, de certeza que é a qualidade da refeição que fica comprometida. Okay. Não sei se já ouviste isso. Exatamente. Okay. E a verdade é que nós em Portugal e na União Europeia temos muitas circulares que nos, no fundo, guiam de como é que devem ser feitas as refeições escolares. Todas as refeições escolares das escolas públicas são feitas por nutricionistas e por isso dá logo obviamente um selo de garantia de que a refeição é adequada às crianças e aos adolescentes, portanto não há um motivo de dúvida quanto à qualidade e à adequação da refeição para esta faixa etária. E depois existe, lá está, esta circular que nós temos que atender ao fazer as emendas. E a verdade é que quando nós vamos, e esta circular é obviamente disponível para todos os que queiram ver, existem algumas regras básicas, como é o caso, por exemplo, da alternância entre as refeições de carne e de peixe, que vai promover um consumo de peixe muito superior àquele que provavelmente as crianças e os adolescentes iriam escolher se fossem eles. Eu na minha altura podia escolher a refeição do dia seguinte se era carne ou era peixe, consoante a emenda eu ia escolher. Okay. Existe efetivamente em algumas escolas. E claro que escolhia maioritariamente a carne, não é? Pronto. Há algumas escolas existe essa possibilidade, há outras que realmente só existe uma mas faz sentido fixa. Como é agora, ter a opção não, isso ter a listagem. Continua a existir. Essa dualidade depende às vezes do número de refeições. Mas assim os Andrés desta vida vão sempre escapar. Acredito que dependendo da faixa etária, existe essa possibilidade dependendo da faixa etária. Mas realmente existe esta regra. Existe também a regra, por exemplo, de incluir uma refeição em que não haja nem carne nem peixe, para haver, lá está, uma diversidade e apresentar, é até um momento de oportunidade para apresentar aqui uma alternativa à carne e ao peixe, que muitas vezes nós em casa não a temos, porque eventualmente os nossos pais não acabam por não ser tão sensíveis a estas temáticas ou o que for.
e então acaba por promover aqui esta variedade. E depois é obrigatório haver sempre uma fonte de hortícolas. Para além da sopa, existe sempre uma fonte de hortícolas no prato e essa fonte também é ela variada. Eu, por exemplo, na minha escola, ou seja, na minha faculdade, uma das coisas que era uma mais-valia brutal era que nós tínhamos, por exemplo, um buffet de salada, ou seja, não era colocado no prato, nós poderíamos repetir e tínhamos ao nosso dispor uma data de legumes e lá está, por exemplo, eu aproveitava para comer imenso porque sou um bocadinho preguiçosa para descascar os legumes e às vezes em casa... E ali já estava tudo. E estava tudo ao meu dispor, então era uma forma de ter aqui um bom consumo. E, no fundo, tudo isto vai promover aqui uma refeição mega completa. E o que é que nós percebemos nestes tais estudos que eu andei à procura? O que é que eles nos dizem relativamente a esta refeição? Dizem-nos, por exemplo, que os alunos que fazem mais refeições na escola parecem ter um IMC mais baixo, parece promover um IMC mais baixo, ou seja, aqui um controle do peso maior. Pode ser porque lá está, estão a trocar as refeições menos nutritivas nas alternativas do café, do restaurante, do croissantzinho ou do cachorro quente, sim, dos hambúrgueres, sim. Por uma refeição muito mais nutritiva e, como consequência, traz-lhes maior saciedade que depois vai promover um controle alimentar no resto do dia, ou seja, vai ajudar, lá está, a que esta refeição seja mais completa e nutritiva e depois vai ajudar a que, ao ser mais saciante, vá promover um melhor controle das refeições seguintes, o que é claramente uma vantagem. Depois também percebemos que quando existe e quando comparam aqui estas refeições que são gratuitas versus as pagas, percebemos que existe muito mais adesão quando é uma refeição obviamente gratuita. É engraçado que até se nota uma maior adesão nos grupos populacionais que à partida não seriam elegíveis para esta refeição, ou seja, teoricamente grupos em que as condições socioeconómicas serão melhores, estes parecem aderir mais e depois também se vê uma adesão maior dos que têm essas condições, ou seja, de condições socioeconómicas mais baixas. Isto parece também estar associado ao facto de o abranger toda a gente nesta refeição de oferta, tirar aqui um bocadinho o estigma da cantina. Sim. E isto é uma questão. Sim. Isto é uma questão. Isto continua a ser uma questão. E isto é algo que eu vejo em consulta quando tenho algumas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, em consulta, que não vão à cantina porque não é cool. Exatamente. Não é cool. Então este tipo de políticas, e deixo aqui um bocadinho no ar para eventualmente alguém que nos possa estar a ouvir e que tenha aqui algum papel ativo em alguma instituição, lá está, este tipo de medidas vai promover uma uniformização, digamos assim, desta refeição e uma maior adesão por parte dos alunos, então acho que só traz realmente vantagens. Houve também um estudo que eu encontrei, que achei engraçado trazer, que comparava a comida da escola versus o packed lunches, ou seja, os almoços empacotados, traduzindo à letra, que no fundo eram o quê? Eram sanduíches, eram snacks doces e salgados, normalmente refrigerantes, confeitaria, pronto. E o que é que nós percebíamos? E este estudo, atenção, foi feito em crianças dos 5 aos 11. E percebíamos que quem consumia estas refeições empacotadas consumia mais 500 calorias do que os que comiam na escola, mais 14 gramas de açúcar e mais 47 gramas de gordura saturada. Nós estamos a falar de 500 calorias numa refeição. Para uma faixa etária dos 5 aos 11 tem um impacto muito, muito grande e muito provavelmente isto depois obviamente está associado aqui à questão do IMC, não é? Quer dizer, se temos aqui um consumo energético em excesso, vamos acabar por aumentar obviamente o nosso peso. Portanto, mensagem de hoje, aproveitem as refeições escolares, combinem com os vossos amigos. Para os pais que têm muita dificuldade em que os filhos vão comam na cantina, negociem com eles,
Nem que seja, por exemplo, 50-50, 50% das refeições fazem fora, 50% fazem na cantina. Até porque, a nível económico, isto tem obviamente um impacto brutal. Eu já ouvi em consulta uma mãe, por exemplo, a dizer a um filho que se a família, se todo o agregado familiar gastasse o que ele gasta para comer fora, claramente não dava para manter um orçamento. Portanto, é importante nós também sensibilizarmos, nem que seja por aí. Obviamente a parte nutricional é super importante, mas tudo isso conta e pesa, portanto... São dois fatores, económico e nutricional. Exatamente, e de saúde. É isso mesmo. Este episódio fica depois disponível em podcast, nos podcasts Hiper FM, no YouTube e no Spotify. A Filipa Custóias volta para a semana para mais um episódio de Uma Pitada de Nutrição. Beijinhos, Filipa. Adeus, até para a semana.